Vamos abrir o nosso livro, o livro Nascidamente, na página de número 83. Creio que foi aqui que nós paramos, exatamente onde começa o parágrafo, foi o primeiro parágrafo, dizendo hamartia, exatamente aí. Estamos, queridos, refletindo nesse capítulo, o capítulo de número 6, sobre a ideia do pecado. Pecado é uma doença muito grave. O pecado é um desvio psíquico e espiritual. O pecado acomete toda a humanidade. E o pecado é a causa de todos os males que a humanidade tem passado, vem sofrendo desde o seu início. O problema é que nós às vezes não entendemos o que é de fato o pecado. Nós vivemos uma crise conceitual, uma crise de conceitos, uma crise de compreensão sobre o que é pecado. De maneira que não raras vezes nós sofremos o problema do pecado sem o identificarmos. Pecado não é uma questão somente do cristianismo. Alguns acusam os cristãos de inventarem a ideia de pecado, mas como eu já disse aqui outras vezes, o pecado ele é percebido não somente em meios religiosos fora do cristianismo, como também dentro de várias áreas do conhecimento. Só que a ideia de pecado, não raras vezes, ela pode vir representada por várias palavras diferentes. A palavra pecado é uma palavra portuguesa, para se referir ao que em grego se diz hamartia. Mas também outros pensadores, outros sábios, outros místicos da história falaram também, como por exemplo aqueles que chamam esse problema espiritual, psíquico que assola a humanidade. Houve quem o chamasse de Maya, que é ilusão. Houve outros que chamaram de sofrimento. É aquilo que me faz sofrer e que me leva a fazer outros sofrerem. Dentro da psicanálise, da psicologia, essa ideia do distúrbio do homem em relação ao outro, em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação ao cosmo, também existe essas ideias. Então nós estamos nos debruçando já há algum tempo sobre esse tema, a hamartia, porque a única solução para o homem é primeiramente ele saber que ele é doente. O pecado enquanto uma doença, não uma doença física, uma doença de natureza espiritual, de natureza psicológica. É a imagem que o homem cria acerca de si mesmo, acerca de Deus, acerca da sua história, e a partir daí o modo como ele define a sua existência. Então é muito importante entendermos esse tema. Então, ao chegarmos aqui na página de número 83, logo no primeiro parágrafo, aí, quando diz hamartia, vamos seguindo aqui na leitura, nós vamos lendo, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos explanando, portanto. Tá bom? Diz assim: hamartia, portanto, em relação a Deus, é o desprezo à verdade, isto é, a negação consciente da divindade, o todo absoluto, que se revela por meio das coisas criadas. Assim, todo homem é indesculpável diante de Deus, pois este revelou os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua própria divindade por meio da criação. Entretanto, o que fizeram os homens? Negaram-lhe a glória devida e se recusaram a lhe prestar louvor e adoração. Inventaram para si simulacros de deuses, adorando a criatura em lugar do Criador,